Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 11 de julho, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Por que considerar esse homem mudo como alguém possuído pelo demônio? Primeiro, porque naquela época o conhecimento científico era muito pequeno. Então se acreditava que toda doença ou era castigo de Deus, uma maldição, ou era uma possessão demoníaca. Infelizmente, ainda hoje, existe esse pensamento de que se uma pessoa está doente ou sofrendo, ela está sendo castigada, é algum mal olhado, algum feitiço, alguma macumba que fizeram para a pessoa. Mas isso não é assim. O sofrimento faz parte da nossa vida. Se considerarmos os sofrimentos como um castigo, como vamos explicar o sofrimento de Jesus, né? O Filho de Deus? Então aquele homem sofria por ser mudo, mas a sua doença, que o Evangelho considera, não é pelo fato físico de não conseguir falar, mas de ser mudo por não testemunhar Jesus, por ser mudo, por ser covarde, por ter vergonha de falar de Deus, por ter vergonha de falar do Evangelho. E nesse sentido, todos nós, algumas vezes, somos mudos também. Muitas vezes nos silenciamos diante das injustiças. Muitas vezes nos silenciamos diante da profecia, nos silenciamos quando o assunto é falar de Deus, quando o assunto é falar da igreja, é falar da fé. Muitas vezes somos tímidos e nos calamos. Jesus quer curar de nós esta enfermidade para que possamos nossos lábios abrir, falar de Deus, louvar o Senhor, testemunhá-lo na catequese, na igreja, na liturgia, nas pastorais e movimentos, na nossa família, com nossos amigos. E quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar. Na presença de Jesus, o mal não tem nenhuma força. Ele vai embora. Quando estamos realmente com o coração enraizados no Cristo, temos necessidade de falar dele para as pessoas. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca vimos tal coisa em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Essa acusação deve ter doído muito no coração do Mestre Jesus. Quanta ingratidão! Chamar Jesus de príncipe dos demônios. Não se esqueça, a ingratidão vai estar sempre presente na nossa vida. Quantas vezes fazemos tudo pela família e muitas vezes sofremos ingratidão. Fazemos muito pela igreja e muitas vezes sofremos ingratidão dos membros da igreja. Fazemos tudo no trabalho e não somos valorizados pelos colegas de trabalho, pelo chefe. Se a gente quiser abandonar aquilo que a gente faz por ingratidão, não vamos fazer nada. Teremos que morar no alto de uma montanha e não ver nada e nem ninguém. Ingratidão, ela dói quando se cria expectativa, quando se faz alguma coisa esperando aplausos, abraços, homenagens. Mas para nós que já estamos maduros na fé, não sofremos tanto com a ingratidão, porque não fazemos para ninguém, fazemos por Jesus. E Ele é sempre muito grato, Ele nos concede sua graça a cada dia. Então, na família, tudo façamos por amor e sem esperar expectativas. Tudo façamos por amor na igreja, sem esperar aplausos, sem esperar recompensas e homenagens. No trabalho, tudo façamos para conseguir o pão de cada dia, mas sem esperar
promoções, sem esperar elogios. E Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho e curando todo tipo de doença e enfermidade. A ingratidão não impediu Jesus de seguir em frente. Quando ele sofreu essa acusação de ser o chefe dos demônios, ele simplesmente sacudiu a poeira, respirou fundo e seguiu em frente. E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mesmo sabendo que parte daquela multidão não o iria acolher bem, ou que um dia poderia abandoná-lo, Jesus não se importa, acolhe a todos, ama a todos. E Jesus então disse aos discípulos: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Peçamos ao dono da messe que nos envie, que abra os nossos lábios para falar, que cure nossa mudez para podermos testemunhar que vale a pena ser de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.